Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando. Cada elemento da equipe tem muita importância, cada um tem que lembrar que ser importante, ele tem que ser importante. Então, é bem simples assim. E a evolução é individual. Então, o nosso esforço é a vida toda. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o quarto mandamento: honrar pai e mãe. É muito importante assim, porque o pai e a mãe têm que fazer muito esforço para ser honrado. Fica muito difícil para o filho honrar um pai que não tem costume bom. Fica muito difícil honrar a mãe que valoriza mais os conhecidos, que é temperamental, que é muito insegura, tumultua a vida do lar e que também fica atrás da moda, das vestes, despindo o seu corpo. Então esse trabalho é bem importante assim, porque tem que ver o outro lado. O pai e a mãe têm que fazer muito esforço para merecer a honra do filho. E tem muitas coisas bem importantes assim. A vida que nós valorizamos as coisas do cérebro. A pessoa veste uma veste e pede o outro para ver se está alinhado, se está de acordo. Tem aquela condição assim que a pessoa quer fazer o passeio, mas ela não quer fazer um passeio para ela quer participar as pessoas desse passeio, da sua ida, da sua vinda. Então essas coisas do cérebro. E tem as coisas da vida interna da pessoa, que são as coisas do espírito. Então honrar pai e mãe tem que entrar nessa vida interna, nas coisas do espírito. Porque o livro Na Luz da Verdade é um direcionamento para aqueles que querem viver em paz. Tem a diferença, né? Viver em paz não é a pessoa ficar acomodada. Viver em paz porque a pessoa agora se encontra segura do seu dia a dia, dos seus afazeres, da capacidade que ela tem para os seus afazeres. Viver em paz é assim. É muito importante a pessoa fazer a diferença das coisas de matéria grosseira e da vida que ela vai ter para ela. Quando a pessoa está trabalhando assim, na vida interna dela, ela valoriza os ensinos que os velhos profetas trouxeram, as mensagens que foram trazidas, porque todos os ensinos que os velhos profetas trouxeram são advertências, orientações, assim como o Filho de Deus. Quando a pessoa fica mais voltada para a vida interna dela, começa a entender esses ensinos. Se ela fica voltada para fora, vai tumultuando, degradando os ensinos. Com essa degradação, para essa que degrada os ensinos é muito ruim, porque a vida dela vai ficando sem perspectiva. E é bem grave assim, porque quando a gente descuida um pouco, é só observarmos assim, a gente levanta mais tarde um pouco, ou a gente não faz aqueles afazeres que precisam de serem feitos, dentro da gente vai ficando um vazio. Quando surge uma responsabilidade, muitas vezes que a gente já está acostumado com essa responsabilidade, a gente tumultua, a gente não dá conta de realizar. Então a vida de cada um é sempre pessoal. Para termos a consideração, a pessoa tem que ficar movimentando a vida toda, porque o movimento é necessário. A pessoa vai ficando fortalecida. Aquele peixe que sempre movimentou nas correntezas, ele vai para as profundezas e vai para a superfície. Dentro dele tem a capacidade. Então, na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Essas profundezas, quer dizer assim, as coisas da matéria grosseira, as coisas do raciocínio, porque a pessoa fica envolta e nós não fazemos um trabalho para ver a vida dos nossos ascendentes, dos conhecidos dos nossos ascendentes. Então nós vemos aqueles que valorizaram as coisas internas, da maneira de ser, da maneira de relacionar, da nobreza, da polidez, do distanciamento nos relacionamentos. Esse é sempre considerado. Aquele que estava sempre valorizando as coisas externas, está sempre voltado para fora, que esquece de olhar para dentro dele, esse também é esquecido. Então a pessoa tem que ver como é que ela precisa de desenvolver esta condição de honrar pai e mãe.
o valor que um pai desenvolve dentro do filho, o valor que a mãe desenvolve dentro do filho, se desenvolveu corretamente, eles têm um retorno, que aquele filho vai comportar a vida inteira conforme precisa de comportar. Aquele filho sempre vai vê-los, quando possível, justamente porque tem um valor, não tem distância, tem esse valor. E esse valor a pessoa tem que lembrar que é considerar. Para considerar, a pessoa tem que merecer a consideração. É um retorno, porque quando a pessoa não tem noção de considerar, também ela não tem noção de ser considerada. Valores, a diferença, esse trabalho é a vida toda. E nós sabemos assim que tem mudança de graduação, que não somos iguais. Não está relacionado a ter frequentado muitos anos de banco de escola ou não ter frequentado muitos anos de banco de escola. É bem importante assim, porque um pai, já com muitas décadas, vê os filhos aí já na fase de amadurecidos, ele tem vontade que esses filhos consigam o que ele conseguiu, um equilíbrio, respeito e serem respeitados. Nobreza, a nobreza de todas as maneiras, é no falar, é no comportar, é na maneira que a pessoa apresenta-se. Então esse pai não quer outra coisa para esses filhos, a não ser que esses filhos consigam isso. Porque nos relacionamentos, o pai percebe que são nobres também. Honrar pai e mãe é bem importante assim esse quarto mandamento, porque o Criador mandou que Moisés desse para os espíritos humanos esse ensino, porque nós sabemos assim que é uma luta dentro do filho não poder respeitar o pai, não poder respeitar a mãe. Mas é bem importante assim desenvolvermos uma capacidade interna para nos tornarmos melhores. Esse tornar melhor quer dizer somente com o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Não é mais ou menos, não é para um período. Porque nós sabemos assim que a roda roda. A pessoa está trabalhando numa empresa e a roda rodou, ele vai ter que sair daquela empresa. Na nossa vida diária, no nosso relacionamento, a maneira que nós precisamos de cultivar para continuar numa condição de elevação. Se não tem a consideração, tem aquela outra coisa assim. O filho respeita o pai por temor, pelo jeito que o pai é, pelo jeito que a mãe é. Mas quando esse filho cresce um pouco, ele conversa com o pai como se o pai fosse o colega dele. Só que agora, na condição física, não tem mais temor. Então não é assim. A reflexão de como nós nos encontramos caminhando. E temos que ver assim, se nós não conseguimos transmitir para um filho uma consideração, então é melhor não relacionar com esse filho. Porque vai ouvir palavras que não precisam de ser ouvidas. Então é bem grave assim, a maneira que nós precisamos de aprendermos. E é bem importante, por isso que já veio o primeiro mandamento, que é a esperança, que é não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que a vida de cada um de nós tem que estar voltada para a vida interna, para a vida interior, para a importância do espírito. Porque quando um filho desanda na vida, é bem grave assim. Normalmente a mãe não para de andar atrás desse filho, porque a mãe é que fez a ligação com o espírito. E ela também foi frouxa na época que precisava de ter os posicionamentos. Então, quer dizer, faltou a justiça, faltou a consideração. Ela não percebeu ou percebeu e descuidou. Agora ela está presa junto a esse filho. Os valores. Então, trabalhar dentro de nós com os valores que a vida necessita. Quando uma pessoa tem uma necessidade, e essa necessidade ela mesma está sem saúde, ou a saúde de uma pessoa querida dela, ou um saber, ou querendo um emprego, concentra na vida interior dela. Ela procura estudar mais, ela procura equilibrar-se, ela procura ver o procedimento que ela precisa de ter para ter aquele saber para aquela realização.
Mas só nas necessidades é que nós fazemos assim, depois nós relaxamos novamente. Então nós tínhamos que lembrarmos que para nós irmos para as regiões de nobreza, de polidez, de coerência, é todo um instante. Para tudo na vida, a pessoa fica atenta o tempo todo. Aquele vigia fica no posto dele o tempo todo de plantão. Aquele guardador dos animais, porque tem os predadores, ele fica o tempo todo com aqueles animais, observando, atento. Na moradia, aquele que está fazendo os afazeres e que tem afazeres, que tem tempo, que tem necessidade de tempo, qualificação dos afazeres que estão sendo feitos, ele fica atento em cima daqueles afazeres. Essa mesma qualidade nós temos que trazer para dentro de nós, para ir diferenciando as coisas que são da matéria grosseira e as coisas que são para a nossa vida interna, que nós teremos um valor agregado na nossa vida interior. Esse valor agregado quer dizer assim, que nos momentos da minha vida serei lembrado, porque é bem importante assim. As lembranças que vêm para nós, muitas vezes nós estamos pensando em outra coisa, então vêm lembranças de vivências que nós tivemos num período anterior. Essas vivências, quer dizer que o que nós vivenciamos não está dentro de nós, está agregado na nossa alma. Para que nosso espírito fique liberto das consequências, das benfeitorias que fizemos, da maneira boa, das nobrezas que tivemos nos nossos comportamentos, então o nosso espírito traz de volta essas vivências, essas lembranças. Se as lembranças são boas, vai agregando mais material dentro de nós, então vamos ficando mais fortalecidos. Se não foram vivências que nos enobrecem, acontece uma coisa bem importante também. Ficamos presos. Ter a capacidade de honrar os nossos pais, independente de como eles se encontram, esses pais precisam de lembrar assim, que eles precisam de fazer o trabalho deles, a outra parte, de fazer com que os filhos venham a respeitá-los. E se esses pais não melhoram, então esses filhos têm que deixá-los, porque tudo tem um tempo. É bem importante assim, a gente vai observando nos elos de família. Tem um tempo aqueles elos, e às vezes é um tempo muito curto. Ligação de um irmão com outro irmão, ligação que existe, porque em muitos casos, mesmo tendo uma consideração com o pai, com a mãe, a gente vai observando que o filho toma um destino, a filha toma outro destino. Décadas depois, por ter tomado aquele destino, a pessoa hoje fala que talvez ela não tomasse aquele destino que ela tomou, porque as experiências, as dificuldades, as limitações que foram apresentando. Mas nós temos dentro de nós uma força que nos impulsiona a caminharmos para a direção da nossa vida, do nosso propósito de vida. E é bem importante assim, muitas vezes o nosso propósito é uma vaga lembrança daquilo que nós almejamos no futuro. Mas a vida vai nos impulsionando, num tempo seguinte nós estamos realizando aquele propósito. Criou vida, ramificou, ficou fortalecido. Honrar pai e mãe. Então o pai e a mãe têm que lembrar assim, que tem que facilitar a vida do filho, em todos os sentidos. Se não facilita a vida do filho, esse filho não vai honrá-los. Então vai transgredir esse mandamento. Trabalhamos muito para a matéria grosseira. Nós não vemos as possibilidades que existem de trazer espíritos melhores para esta terra. Então nós vamos acostumando com a degradação. Vai ficando normal. Nós tínhamos que trabalhar dentro de nós para não aceitar essa degradação. Degradação de costumes, de bebidas, de moda, de danças, falta de vestes no corpo. Então nós vamos tomando essas degradações como se já fizessem parte da nossa vida. Nós esquecemos das belezas que existiam, da nobreza, da qualidade dos professores,
daquela maneira discreta que o professor ainda tem, porque num dia em que ele está aplicando uma prova, aquele professor anda pela sala e quando um aluno percebe, ele percebeu que o professor se encontra já bem adiantado naquela caminhada. Quer dizer que o professor foi tão discreto que o aluno percebeu que ele passou por ele, mas não percebeu ele passando. Essa nobreza, essa coisa boa, nós tínhamos que trazer para esta vida. A qualidade de espíritos nobres, polidos, nós vemos assim que sempre vem espíritos mais evoluídos, porque ele traz um invento, ele traz um ensino, ele traz uma fala. Quer dizer assim, se nós fôssemos cuidadosos com o quarto mandamento, então a Terra hoje estaria povoada por espíritos mais evoluídos, que estariam colaborando para o desenvolvimento dos seres humanos, porque é bem importante assim quando a gente percebe um ensino que foi trazido, um desenvolvimento, uma maneira de comportar-se. Então a pessoa tem que lembrar que respeitar o quarto mandamento, honrar pai e mãe, possibilita também melhorar a qualidade dos habitantes da Terra. Teríamos pessoas aqui, pessoas nobres, polidas, coerentes, nos esforçarmos. Não é para um período, o esforço é a vida toda. No balanço, se para de balançar, fica como está. Mas se continua balançando aquela peneira, o que acontece? Com o balanço vai possibilitando separar as palhas do grão. Então, na nossa vida, nós temos que desenvolver esta capacidade para continuar movimentando em direção à luz e observando as diferenças. Porque quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente muda a norma do tempo e do espaço. Nós vamos buscar antes aquilo que precisa para uma realização. E quando a pessoa está mais perceptível, mais em paz com ela mesma, uma dúvida, uma orientação que precisa de seguir naquela direção, esse que estuda, que é dedicado, ele recebe a orientação para prosseguir naquela direção. Então, dentro de nós, vai manifestando o nosso espírito, vai nos possibilitando esta condição bem importante, porque quando a gente descuida, um afazer que precisava de ser feito, não foi feito. Um afazer que foi feito, a pessoa desmancha aquele afazer. Não podemos descuidar. Para isso, nós temos que nos encontrarmos com os nossos pensamentos voltados para a luz. Não pode ter nenhuma dispersão. A vida toda de uma pessoa. Nós sabemos assim que tem pessoas que já na velhice desenvolvem costumes que prejudicam a saúde. Quer dizer que o descuido, então na roda do destino daquela pessoa, ela ainda foi pega com um costume que ela já tinha trazido de uma época anterior. Então com esse descuido, agora na roda do destino, ela ainda foi pega. Honrar pai e mãe é a vida toda. Se o pai e a mãe não estão fazendo esforço para merecer a consideração dos filhos, então esses filhos têm que ir embora. Mas têm que ir embora de uma maneira que tem que desenvolver uma capacidade para que a vida deles seja diferente. Porque quando os pais pararam de merecer a sua consideração, dentro dele apagou uma luz, uma esperança. Porque nós sabemos que tem essa coisa boa. Os atos que nós fazemos, quando não são atos bons, dentro de nós vem a lembrança das pessoas que nós consideramos. Vou fazer isso, vou macular-me em relação a essas pessoas. E essas pessoas normalmente é o pai e a mãe. Não são outros. Normalmente a força maior vem desses dois. E em muitos casos a gente sabe assim que o pai passou a ter comportamento bom em consideração àquele filho que chegou. E depois, mais tarde, quando esse filho tem comportamentos que não são bons, esse pai chama ele e fala. Mas esse pai esqueceu também de uma coisa bem grave assim. Quando ele cedeu a propriedade para aquele filho vir para a matéria grosseira, ele também estava com aquele costume.
Então a constituição do pai foi com o costume que ele tinha. Quando houve o nascimento, esse pai melhorou o costume, mas ficou impregnado naquele filho. Então esse pai agora tem uma responsabilidade a mais, porque ele sabe da época anterior. Então ele tenta resgatar esse filho. Isso é bem importante, assim, a gente lembrando que a gente faz esforço para fazer o resgate daquilo que a gente tem a pendência. Porque se um filho caminha por caminho que não é bom, esse pai, essa mãe fica com aquela pendência. Se tivessem melhorado antes de ceder o óvulo, ceder o esperma, então viria um filho melhor. Para vir um filho melhor, também tem que melhorar a qualidade. Com os animais, o Criador utiliza desse processo. Ele pega o melhor reprodutor e ele pega a melhor novilha. Quer dizer que ele está querendo melhorar a qualidade dos seus animais. Nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de nos purificarmos, se queremos trazer filho para esta terra, de melhorar a nossa capacidade, parar de alterar os ensinos que nós não entendemos. Então, para entender os ensinos, nós sabemos assim que tem que ter uma dedicação maior. Então, aquela pessoa que tem facilidade de melhorar os instrumentos de trabalho, de melhorar uma criatividade que precisa de ser desenvolvida naquela função que ele está executando, ele volta para a moradia e ele fica pensando numa maneira. E esse pensamento pode durar semanas, assim como também no dia seguinte ele já tem a resposta daquilo que ele precisa. Então, para nós melhorarmos, se nós dedicarmos um tempo maior estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos percebendo como nós nos encontramos e o procedimento que nós precisamos de continuar tendo para continuar melhorando, porque não tem limite às melhoras. É bem importante assim. Mesmo a pessoa já tornou-se qualificado para ser um professor, mesmo com ano de experiência, ele ainda faz um curso para ter uma atualização de como ele se encontra caminhando, alinhando-se. Então, em muitos casos, assim, os profissionais fazem curso para ver o procedimento que ele está tendo e o procedimento que ele precisa agora de melhorar. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, é o mesmo procedimento. A força que nós precisamos para diferenciar as coisas da matéria grosseira e as coisas do espírito. Para uma pessoa voltar para a pátria do espírito, ela tem que lembrar que ela tem que já ter as vivências aqui na matéria grosseira. Ela já tem que ser polida, tem que ser nobre, ela já tem que ter coerência, ela já tem que ter a consideração com o seu semelhante. E essa consideração nós precisamos de lembrar que é sempre numa graduação de distanciamento. Porque quando não tem o distanciamento, a pessoa é trazida para baixo. Então, o jeito que ela tem o comportamento, aqueles com quem ela relaciona, já trata ela de uma maneira mais pejorativa, não valorizando a capacidade que ela tem. A capacidade não está relacionada à vida de matéria grosseira. Porque quando uma pessoa dá uma responsabilidade a mais na vida de matéria grosseira, para aquele que não tem a capacidade, ele não é bom. Porque aquele que não tem a capacidade está executando uma função que ele não é capaz, ele não teve as informações, o curso necessário para ocupar aquele quadro. Então o que acontece? Ele tende a descer e nesse inteirinho ele tende a fazer muitas coisas que a empresa fica prejudicada. Aquele empregador fala que aquele não correspondeu com a oportunidade que deu a ele. Não, aquele empregador não viu que aquele não tem a capacidade ainda para aquela função. Essas chamadas bondades, nós precisamos de nos encontrarmos bem presente dentro de nós. O que é bom? Então, o comportamento de um pai com um filho, esse comportamento teria que ser um comportamento hierárquico, tendo uma distância. Essa distância não é mais ou menos. Temos que lembrarmos assim, com as responsabilidades que vem apresentando com a chegada desse filho, tivemos uma alteração no nosso sangue.
tivemos que levantar mais cedo, de madrugada, tivemos mais preocupação com a manutenção agora, aumentou a despesa. Esse filho não é igual, tem um distanciamento. Esse pai precisa de colocar no grau em que ele se encontra. Então vai ter uma hierarquia. Esse distanciamento vai ter esta condição bem importante assim, que é a consideração. Então, tendo a consideração, vai ter a capacidade para honrar o pai, porque o pai considera. Devido a esta consideração, tem o distanciamento. Tendo esse distanciamento, tem o equilíbrio. Então, a nossa vida é simples. A pessoa tem que lembrar assim: temos que relacionarmos no nível em que nós nos encontramos, de uma maneira que nós conseguimos fazer com que o outro entenda aquilo que nós estamos pedindo ou aquilo que estamos pedindo a ele. Então, essa diferença, essa coisa muito boa assim, que é necessário no nosso dia a dia. O respeitar, o honrar, está assim, de o pai que veio primeiro ter o grau dele. A mãe que veio primeiro, ela ter o grau dela. E esse grau não pode ser descido, porque para o desenvolvimento da criança, o adulto possibilita que ela tenha o desenvolvimento. Ensina ela a falar, o adulto fica mandando olhar na boca dela, e ela vai olhando, ensina ela a usar os membros, e ela vai usando. Agora, no relacionamento, a criança tem que lembrar que ela também tem o nível dela. Então ela não pode relacionar com o adulto como se ela fosse adulta. Então por isso que tem uma referência bem importante: a criança não pode ficar nas proximidades do adulto, quando os adultos estão conversando. Porque se deixa, daí a pouco a criança dá uma opinião como se ela fosse a que faz a manutenção do lar. E ela não faz esse trabalho de fazer a manutenção da moradia. Então a referência da criança é muito diferente. Então honrar pai e mãe está o pai e a mãe fazendo esforço para que o filho tenha facilidade de honrá-lo. Tem que lembrar que não pode ter costumes que prejudicam a saúde. Não pode estar valorizando mais os amigos do que o próprio marido. Não pode entrar naquela condição de apresentar-se com quase todo o corpo despido, porque existe uma consideração. O filho perdeu a consideração, o filho perde o horizonte. E quando o filho tem uma consideração, a vida inteira desse filho, ele fala do pai, ele fala da mãe. E a vida desse filho passou a ser uma referência nos relacionamentos, porque ele tem comportamentos nobres, polidos, coerentes, em consideração àqueles com quem ele tem o valor. Então ele não quer sujar esse valor. Então é a vida inteira a pessoa se esforçando. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa capacidade de ver antes aquilo que precisa de ser visto, de fazer um esforço para compreender direito os ensinos, para ver o grau que cada um tem e comportar-se nesse grau. Porque se a pessoa descuida um pouco, ela desce o grau. Fica bem fácil assim de observar as falas dos adultos. E se descuida, os adultos se reúnem para falar de outro, para ver defeitos no outro. Então essas reuniões têm que ser evitadas. A degradação é fácil de ficar impregnada em cada um. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, vai nos possibilitando esta condição. Honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe têm que fazer esforço para ser honrados. O pai e a mãe têm que trabalhar a vida inteira para não perder a consideração dos filhos.